Bom dia, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós vamos nessa aula continuar com a nossa quarta lição, né? Nós vamos falar sobre a segunda parte da nossa quarta lição, que com o título Tá tenso, que estresse. Bom, gente, o versículo-chave dessa lição está lá em Provérbios 16:1, que diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Bom, a gente parou no segundo tópico, né? No segundo tópico dessa lição, que é e o que fazer com as dúvidas? Bom, até aqui, né? Na primeira parte, né? Quer dizer, primeira parte dessa lição, do outro vídeo da semana passada, a gente aprendeu sobre as possíveis origens das nossas dúvidas, né? Só relembrando que podem ser um entendimento incorreto ou incompleto de quem é Deus, uma visão deturpada de quem nós somos e uma expectativa irreal de quem os outros são. Então, talvez você já tenha identificado a origem das suas dúvidas. Mas e agora? O que a gente deve fazer com essas dúvidas? A gente deve deixar que elas nos dominem? Nos dominem e paralisem a nossa vida? A gente tem que deixar que elas impeçam a gente de tomar decisões? Claro que não, né? A gente deve vencê-las confiando a nossa vida e os nossos projetos a Deus, certo? Então, vamos lá. A nossa revista traz a seguinte informação. Se você decidiu em confiar a sua vida, né? Confiar a sua vida e os seus projetos a Deus, você tem que tomar... tem certos passos que você tem que seguir. E aí, nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre eles. Em primeiro lugar, ore. Gente, antes de fazer qualquer coisa, ore. Orar, gente, é conversar com Deus, é agradecer, é contar sobre os seus problemas, contar sobre como foi o seu dia. E aí, quando você estiver com dúvida, você apresenta essa dúvida a Ele para que Ele possa te guiar para o melhor caminho, né? Lembra o nosso versículo-chave que diz o seguinte: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Bom, eu quero abrir com vocês lá em Filipenses 4:6, que fala, né, sobre isso de contar para Deus os nossos problemas. Filipenses 4:6, que diz o seguinte: Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Gente, Filipenses 4, de 6 a 7, tá? Bom, que a gente pode ver que a gente orando, né, a gente deve contar a Deus, né, as nossas necessidades, porque para que a gente, né, não se aflija, né? E outra coisa, quando a gente conta as nossas necessidades a Deus, a paz que excede todo entendimento, né, preenche o nosso coração, né, preenche a nossa vida, porque só Deus pode dar essa paz, né? Voltando aqui o que fala o texto, se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, vai conservar nossa mente e o nosso coração e vai impedir da gente ficar aflito, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe? E isso prejudica, lembra que a gente falou de não deixar que as dúvidas nos impeçam de prosseguir, nos impeçam de tomar decisões? Bom, pessoal, outra questão é que quanto mais nós conversamos com uma pessoa, quanto mais nós cultivamos o relacionamento com alguém, mais íntimos nós ficamos dela, né? Quanto mais nós procuramos conhecer dela, quanto mais nós contamos nossos problemas para ela, a gente fica mais íntimo dela, né? A mesma coisa com Cristo, né? Então, por vezes nos falta discernimento para ouvir sua voz porque não mantemos contato com Ele, ou seja, pela falta de relacionamento com Deus, né, de busca a Deus, de orar a Deus e de conhecê-lo melhor, a gente não consegue
entender quando é ele que está falando, tipo, reconhecer a voz dele quando ele está falando com a gente, ou uma direção que ele tem nos dado, nos mostrado, pela falta de discernimento, como o texto diz. Eu queria ler com vocês Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 11, que diz sobre essa questão de oração, sabe? De pedir e de receber, sabe? De retorno da oração. Que diz o seguinte: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, qualquer um que procura, acha, se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês, que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, gente, peçam a Deus, né? Batam a porta, procurem conversar com Deus, porque Ele ouve as nossas orações, né? E eu creio eu que Ele até, muitas vezes aguarda que a gente fale com Ele, né? Às vezes o último meio que a gente usa é Deus, quando Ele deveria ser o primeiro, sabe? Então, busquem a Deus, sabe? Conversem com Ele, peçam a Ele, porque Ele seguramente dará a vocês, se isso estiver de acordo com a vontade dEle, né? Se isso estiver de acordo, se isso não estiver em desacordo com a palavra dEle. Bom, gente, o segundo passo que nós devemos fazer, né, em relação à nossa caminhada, né, em relação às dúvidas que a gente vem tendo, né, para nos ajudar a aliviá-las, né, é ler a Bíblia. Então, a nossa revista traz um texto que diz o seguinte: além da oração, a leitura da Bíblia é fundamental para colocar em ordem nossos pensamentos e planos. Gente, nem tudo que nós precisamos saber vai ser respondido diretamente por Deus, então, tipo assim, né, Ele nos direcionando no nosso relacionamento, né, entre nós e Ele, tipo, diretamente. Muitas vezes Ele vai nos direcionar pela palavra, né? Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo que diz quem Ele é e qual o seu projeto para o ser humano, né? Então, Ele pode nos direcionar por meio da palavra dEle. Na palavra encontramos consolo, edificação e exortação. Então, pessoal, além de nos consolar, nos edificar e nos direcionar, né, para o que devemos fazer, como devemos nos comportar, a Bíblia também traz promessas para guiarmos as nossas vidas, né, por meio delas, né. E algumas delas eu gostaria de abrir com vocês, que estão lá em Mateus 6, 31, 33, Mateus 6, do 31 ao 33, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Ou seja, né, pessoal, pra gente não nos preocuparmos, né, com as nossas necessidades, porque colocando o reino de Deus em primeiro lugar, né, as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus vai nos acrescentar as coisas que a gente necessita, porque Ele sabe que a gente precisa delas. Outra promessa, né, outra palavra que eu queria ler com vocês está lá em João 16, 33, que diz: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que nós nos animemos com a vitória de Cristo, né? E não nos deixemos nos levar com os problemas, com as aflições deste mundo. A terceira está lá em 1 João
2:25, que diz assim. Não, perdão. É do 24 a 25, que diz: Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima tanto com o Pai como com seu Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, que a gente busque estar em comunhão íntima com o Pai, tanto com o Pai quanto com o Filho, e nos concentremos nessa promessa que Deus nos fez, né? Que é nos dar a vida eterna, né? Seguindo aquilo que Ele nos direcionou a fazer. Bom, também tem uma parte que eu gostaria de falar aqui na revista, que diz assim, como diz o salmista, a Bíblia, né, é luz para nossos caminhos. Então, além de nos consolar, nos edificar, nos exortar, né, nos direcionar, além de nos guiar, né, por meio das promessas, né, que ela nos traz, a Bíblia também é luz para os nossos caminhos, assim como está lá em Salmos 119, no Salmo 119, versículo 105. Bom, pessoal, pelo fato da Bíblia ser luz para os nossos caminhos, ela é capaz de clarear nossa mente quando nós estamos indecisos, né? Ela nos direciona, ela pode nos direcionar. E além disso, a gente também lê na Bíblia que tudo que a gente faz deve glorificar a Deus, né? E isso a gente lê lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz: Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Amém? E outra coisa que a gente lê é que a gente deve fazer as coisas para a glória de Deus porque Deus deve ser o centro da nossa vida. E isso nós lemos lá em 2 Coríntios, o livro depois de 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios 5:15, que diz o seguinte: Ele morreu por todos, ou seja, Cristo, né? Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Então, gente, se nós recebemos a vida eterna que veio da morte, né, da morte de Cristo, né, porque ele morreu por todos nós, então nós devemos procurar agradar a ele e viver por meio dele, né, por ele. Então, por isso que nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida e em tudo que nós formos fazer, que nós façamos para a glória de Deus. Bom, pessoal, o terceiro passo que a gente deve, né, procurar fazer, né, para ajudar nessa caminhada aí de dúvidas, incertezas, é analisar racionalmente nossos planos, né, buscar a motivação, né, que determinado plano tem tido na nossa vida. Por exemplo, eu vou fazer determinado curso na faculdade porque tem a ver com as coisas que eu gosto, né, com os assuntos que eu gosto, que eu me vejo nessa área, ou porque dá mais dinheiro, né. Outro exemplo aqui que dá a nossa revista é sobre aquela pessoa por quem você está apaixonado. Ela demonstra compromisso com Deus? Trata bem a família? Se você quer ter uma vida confortável, precisa se esforçar e estudar. Então, além disso, sabemos que buscar a direção de Deus é essencial, mas nem todas as coisas exigem discernimento espiritual. Usar a razão também é necessário. Ou seja, gente, para a gente também tomar decisões e direcionar a nossa vida, a gente tem que analisar racionalmente a nossa motivação. Bom, o terceiro tópico da nossa lição é, pra ser sincero, reticências. Bom, começa assim esse tópico. Apesar destes conselhos, este não é um tutorial de como nunca mais ter dúvidas ou tomar apenas as melhores decisões.
A vida humana envolve um aprendizado constante. E precisamos entender que nem tudo está sob o nosso controle. Por isso, fique ligado nestas verdades que falaremos a seguir. Aí, gente, a primeira verdade que ele vai nos trazer é: uma escolha sempre implica em abrir mão de outras possibilidades. Bom, pessoal, quando a gente escolhe algo, a gente tem que abrir mão das outras opções, né? A gente não pode ficar esperando prever o futuro, né? E tipo assim, e tentar saber o que vai acontecer em cada decisão. Claro, é importante a gente analisar, né, racionalmente o que pode acontecer tomando determinada decisão. O que eu quero dizer é, a partir do momento que você escolhe algo, né, escolhe um caminho, você não deve perder tempo lembrando do que poderia ter acontecido se você tivesse tomado outra escolha. Para melhorar essa explicação, eu queria ler um pouco desse tópico. Algumas pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo, mas isso é impossível. A vida humana envolve escolhas o tempo todo. E ter uma coisa significa deixar outras de lado. Então, por exemplo, você passou em 2, 3 faculdades, ou como é muito caso de muitas pessoas, né? Adolescentes, né? Porque ainda não chegou esse momento. Você tem que escolher um brinquedo ou um jogo. Isso, o jogo eu acho melhor. Um jogo de 3 opções. E você não tem outra opção, você só pode escolher uma. Se você escolher o jogo 2, você automaticamente vai abrir mão do jogo 1 e do jogo 3. E isso acaba trazendo muitas dúvidas, porque você fica pesando, né? Uma coisa a favor de uma coisa desfavorável de outra, e isso vai prejudicando, né? Tipo, te deixando cada vez mais em dúvida. Mas é preciso fazer uma escolha. Então, é isso que esse tópico, essa verdade quer te trazer. A verdade de que você escolhendo algo, você abre mão automaticamente de alguma coisa. Então, pessoal, a segunda verdade que a revista quer nos trazer é: não escolher já é escolher. Gente, quanto mais você não encara a situação, quanto mais você só vai escondendo ela, sabe, colocando debaixo do tapete, empurrando com a barriga, sem tomar nenhuma iniciativa na situação, você já está escolhendo. Se você não escolhe, isso já é uma escolha, você concorda comigo? Porém é uma escolha não muito inteligente, porque se você não tomar nenhuma iniciativa de buscar o caminho certo, ou por simplesmente ter medo de abrir mão de alguma coisa, você fica parada, estagnada, só que você não pode esquecer que a vida continua. Você fica parada, e por você ficar parada em algo que continua, isso te prejudica, né? Isso te atrasa, ou isso pode te pressionar tanto a um ponto que vai chegar uma hora que você não vai ter mais para onde correr, o tempo para, né, esclarecer as ideias, para analisar racionalmente a situação em que você está se colocando, porque você não fez isso antes, e você vai acabar tendo que tomar uma decisão de última hora. E essa decisão, muito provavelmente, não sei se está certo, muito provavelmente, mas vai te fazer ir para uma direção errada. Porque você não tomou a iniciativa de escolher algo, ou de procurar escolher, você simplesmente não escolheu. Você ficou ali, tipo, ai meu Deus, não vou escolher. E aí você ficou em uma situação muito complicada, né? Então, a revista nos diz o seguinte: não escolher já é escolher, pois a vida terá de seguir independente de nossa decisão. E por vezes caminhará numa direção contrária à vontade de Deus, porque não tivemos coragem para assumir os riscos. A gente não teve coragem para pesar na balança
ou simplesmente, às vezes a gente até sabe que uma escolha é melhor, só que a gente fica na dúvida ainda e isso acaba nos fazendo, né, sair dos trilhos, né, acaba fazendo a gente, né, não tomar a decisão correta. Que às vezes a gente até sabe qual que é, mas com medo de abrir mão da outra escolha, a gente toma uma decisão errada. Decisão errada de não escolher, né? Infelizmente. Então, a terceira verdade que a revista nos traz é: nem todas as dúvidas serão respondidas nesta vida. E aí eu gostaria de ler com vocês esse tópico. No fim de tudo, não podemos deixar de lembrar que nem todas as dúvidas podem ser respondidas nesta vida. Você deve conhecer a história de Jó, que mesmo sendo justo, Deus permitiu que ele sofresse todo tipo de provações. Quando Jó o questionou, ele apenas respondeu: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Eu gostaria de ler na minha versão, lá em Jó 38:2, que diz assim: quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Ou seja, né, o questionamento de Jó não passava, né, estava repleto de ignorância, né, não tinha conhecimento, ele não sabe de todas essas coisas, então o questionamento dele era sem fundamento, porque como ele não tem conhecimento de todas as coisas, que no caso apenas, né, Deus tem, o questionamento dele obscurecia a sabedoria de Deus, tipo assim, por que você tá me questionando, né, tipo, você, então, né, enfim, vamos continuar aqui o texto. O contrário da dúvida é a fé. E esta não se apoia no que se pode ver. E aí, para isso, eu gostaria de abrir, né, no versículo clássico sobre fé, né, que tá lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Vamos lá. A gente vai conseguir. Vamos lá, gente. Se você também tá com dificuldade, Hebreus é depois de Tito. Que também é muito difícil de encontrar, né? Não que Hebreus seja, mas que agora foi muito difícil. Mas vamos lá. Hebreus 11:1, que diz: que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Ou seja, né? Vamos lá. A fé, ela é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando lá na frente, né? E isso é a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Ou seja, né, como diz a verdade, nem todas as dúvidas serão respondidas nesta vida. Então a gente não pode ainda ter o conhecimento disso agora, né? Mas isso não significa que lá na frente, né, mais pra frente a gente não vai ter. E aí o texto continua: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Hebreus 11:6 está dizendo isso. Ou seja, né, gente, como a gente pode agradar a Deus, né, como a gente pode se aproximar dele, conversar com ele, sem acreditar, sem ter fé que ele existe, né? Porque a gente não consegue enxergar, né, ver Deus, mas nós sabemos que ele existe. Então, isso já comprova o texto que a gente leu lá, né, em Hebreus 11:1. Então, continuando. Mesmo quando as perguntas que temos não são respondidas, podemos confiar no Senhor. Aí ele vai justificar por que a gente deve confiar no Senhor?
porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso lá em Jó 19:25. A gente confia no Senhor porque a gente tem fé nele, porque a gente tem certeza do que aquilo que a gente espera está nos aguardando, de que existem coisas que nós não podemos ver. Perdão, eu acho que é isso. Porque existem coisas que não podemos ver adiante de nós, mas que nós sabemos que elas existem. Então, gente, lá em Hebreus ainda, capítulo 11, no versículo 3, diz que pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê foi feito, e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Bom, gente, para concluir, eu gostaria de ler com vocês, né, a conclusão que diz assim: a vida é cheia de incertezas e faz parte de nosso amadurecimento fazer escolhas que refletem nosso futuro. Neste processo, é natural que surjam dúvidas. O que não podemos permitir é que estas, né, as nossas dúvidas, nos paralisem. Tudo na vida tem seu tempo. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. Por isso, seja o que Deus te criou para ser: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para isso, eu gostaria de ler com vocês lá em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, que nós possamos anunciar a maravilhosa luz de Deus, né? De como Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para essa luz maravilhosa. E outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, assim como lá em Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Temos que confiar em Deus, temos que ter fé que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe o momento certo, né, de até mesmo solucionar nossas dúvidas e nos trazer as coisas que nós pedimos. Lembra que nós estudamos essa aula sobre pedir a Deus para receber? Então, que nós tenhamos fé de que Deus pode sim nos dar aquilo que nós pedimos a Ele, de que Ele ouve as nossas orações e de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então não esqueçam que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é assim que vocês reflitam a Jesus Cristo no mundo aí fora, e que vocês sejam luz e que tomem escolhas baseadas naquilo que Deus tem direcionado vocês e naquilo que vocês também estão analisando na vida de vocês, que é preciso mudar de direção, mudar de escolha, e com essas escolhas vocês não saiam da direção de Deus, do caminho que Deus tem para vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E compartilhem o vídeo, né, para os amigos que vocês acham que precisam dessa lição. E não se esqueçam de comentar aquilo que vocês acharam ou aquilo que vocês queiram compartilhar. Enfim, pessoal, espero vocês para a próxima aula. Nós vamos para a 5ª lição, que vai ser sobre nossos pais, né? Sobre o nosso relacionamento com os pais e sobre aquilo que a Bíblia nos traz sobre isso. Amém?
Que Deus abençoe novamente vocês e até mais. Espero vocês aí.